TV Indaiatuba apresenta Papo de Mulher. Oferecimento: Elevare Pisos e Acabamentos. Marmoraria Império. Referência em cortes finos. Sara Cosméticos. Móveis, acessórios e cosméticos. Olá, mulheres! Estamos começando mais um programa Papo de Mulher para vocês. Hoje vou conversar com a Débora Alvarenga, profissional de Comex e cantora. E também fiquem ligadas aqui nas dicas das nossas profissionais, tudo especialmente para você aqui no Papo de Mulher. Eu quero fazer a harmonização, mas não sei por onde começar. Como que eu começo a minha harmonização? Eu sou a doutora Patrícia Remezic, cirurgiã dentista, biomédica, pós-graduada em harmonização facial, e hoje a gente vai conversar sobre como iniciar a minha harmonização. Então, como que a gente começa um planejamento? Então, o paciente chega no meu consultório e fala assim, quero fazer uma harmonização. Às vezes o paciente não tem nem ideia de qual procedimento, o que ele quer fazer. Então, como que a gente inicia essa conversa? O que te incomoda? Então, pense no que te incomoda. A gente começa a harmonização por ali, aquele ponto que incomoda o paciente. A partir desse ponto, nós vamos traçar um plano de tratamento. Então, por exemplo, o bigode chinês me incomoda. Então, o paciente chega e se incomoda com o bigode chinês, e ele quer resolver esse problema. E o que nós vamos pensar? O que causa esse bigode chinês? O que aconteceu ao longo do tempo no rosto desse paciente que chegou a marcar de forma excessiva a ponto de estar incomodando ele? Então, o bigode chinês, ele é causado pelas quedas da face, que a gente já conversou aqui várias vezes. Então, eu tenho uma flacidez na minha pele e eu perco estrutura óssea, estrutura muscular, perco colágeno, as fibras de colágeno, de elastina. Então, são vários fatores que ocasionam essas quedas da face. E o rosto vai caindo, cai a pálpebra, cai a pálpebra superior, cai sobrancelha, pálpebra inferior. Então, o rosto vai dando aquele aspecto de derretido, né? E começa a cair aqui o bigode chinês. Esse bigode chinês, o que eu preciso avaliar? Eu vou olhar ali aquela estrutura, essa parte aqui embaixo tá gordinha, tem bastante gordura. Se tem bastante gordura, a primeira coisa que eu preciso fazer é esvaziar isso, diminuir. Nós temos procedimentos específicos para diminuir esse peso, porque às vezes é o peso que está puxando para baixo. Então, foi lá, resolvo esse peso, a pele, avalio a pele está flácida, então eu preciso dar estrutura, preciso dar espessura para essa pele, ela tem que ter qualidade. Devolvo a estrutura da pele, devolvo qualidade da pele com vários outros procedimentos, um peeling, um microagulhamento, um bioestimulador de colágeno. Então eu tenho vários procedimentos que podem melhorar essa espessura da pele. A partir daí, melhorei a espessura da pele, vou fazer alguma retração, pode ser peeling de retração, eu posso usar eletrocautério, laser, endolaser, tem uma série de procedimentos, série de produtos também que eu posso usar para fazer um pequeno lift, uma tração desse rosto e puxar ele para trás, melhorando o bigode chinês. Então, fios de tração, fios de PDO, fio silhuete, tem um leque grande de fios também que eu posso usar para isso. Então, vou tracionar esse rosto para trás, para cima, então eu vou fazer o efeito contrário das quedas da face, né? Então eu vou lutar contra a gravidade, digamos assim. E por último, sobrou ainda um buraquinho ali, ainda tenho um esvaziamento aqui, ainda está aprofundado, aí sim eu vou preencher um pouquinho com ácido hialurônico. Então, qual que é o medo, dos pacientes que chegam para mim,
as perguntas que chegam, né, mais usualmente no consultório. Eu tenho medo de ficar com aquele rosto inflado, né, com aquele rosto cheio, inflado, aquela boca de carpa, né, que a gente costuma falar. Então, quando eu inflo muito essa região, eu fico com aquela boca lisa, assim, boca de carpa. E esse é o maior medo. Mas o que ocasiona, né, a boca de carpa? É o excesso de material preenchedor, o excesso de ácido hialurônico, o excesso de inflar. Então, nem sempre é inflar, né? Nem sempre eu preciso subir muita coisa, né? Acrescentar volume ali naquela região. Normalmente eu preciso diminuir um coxinho de gordura que está exacerbado, melhorar a pele, a flacidez, isso tudo eu já vou suavizando. E no final, é aquela cereja do bolo, né? O ácido hialurônico é a cereja do bolo. A gente coloca uma gotinha, um pouquinho ali onde precisa, e aí eu finalizo aquele resultado. Dessa forma, a gente tem resultados mais naturais e diminui intercorrências também, porque a gente sabe que excesso de material aumenta a chance de intercorrência que a gente sempre vê por aí. Então, a gente precisa sempre ter esse protocolo, sabe? Sempre fazer um plano de tratamento e observar a realidade, assim, o que ocasionou aquela marca que te incomoda. Então, a gente vai fazendo procedimentos para reverter, não completamente, mas reverter uma porcentagem desses danos, né? Danos da idade, danos ocasionados pela luz solar, às vezes excesso, né, de exposição ao sol, às vezes engordou, né? Às vezes o paciente engordou, então o coxinho de gordura ele inflou e depois emagreceu, aí cai essa face. Então a gente tem um leque de procedimentos e é importante você escolher um profissional que conheça esse leque de procedimentos, porque quando o profissional ele conhece 2 ou 3 procedimentos, é o que ele tem para te oferecer. Então fique de olho, coloque-se em boas mãos, né? Observe, pesquise esse profissional, pesquise os procedimentos e vá com a mente aberta, porque às vezes você vai num profissional, né, num médico, num dentista, né, num harmonizador, e você vai com aquela ideia fixa de preencher o bigode chinês, né, você quer acrescentar volume. Então vá com a mente aberta, porque às vezes não é preencher, às vezes a gente precisa de todos esses procedimentos antes para você ter um resultado natural e elegante. Então, como sempre digo, coloque-se sempre em boas mãos. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui e a gente se vê na semana que vem no Papo de Mulher. Se você tem uma turminha como a minha, com uma fome de leão, a melhor solução é Camilo Doceria. São vários sabores. Escolha pelo Instagram e faça o seu pedido pelo WhatsApp, que eles entregam no conforto do seu lar. Hoje vamos receber a Débora Alvarenga, formada em Comex. Além disso, cantora da Superbad, mãe, mulher e N atribuições. Débora, obrigada por receber a gente, aceitar nosso convite. Eu que agradeço, que legal, prazer estar aqui. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que começou a questão de ser uma mulher que trabalha no Comex e é cantora. Então, né, menina, são coisas assim totalmente diferentes, né? Na verdade, cantar é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu falo que se tem uma coisa que eu nasci para cantar, é modéstia bem à parte, é claro. Mas eu gosto muito de cantar, sempre gostei, acho que eu nasci cantando desde pequena. Eu tinha uma tia que me chamava de Xuxa dos pobres, que eu estava fazendo. Assim, eu cantava e eu não estava nem aí, eu não tinha vergonha, eu gostava muito de cantar. E meu sonho era ter uma banda, mas assim, aí você vai crescendo, vai perdendo um pouco, né, o foco e tal, e aí começa a vir as responsabilidades da vida, as necessidades, trabalhar, estudar, blá blá blá. Eu meio que deixei esse sonho de lado, me formei em comércio exterior, trabalhei em algumas empresas, né, você já foi minha cliente em alguma delas. E aí, em meados de 2012, eu tive um relacionamento onde essa pessoa que, né, eu me relacionei, ele tinha uma banda, ele me pediu ajuda com uma música, que é uma das músicas que eu mais gosto do Led Zeppelin, que é Walla Lotta Love, e eu falei,
ele falava assim, eu tenho muita dificuldade com a métrica dessa música, em cantar essa música. E eu amo Led Zeppelin. Aí eu falei, deixa eu te ajudar? E aí foi. E aí a banda, né, os outros integrantes da banda me chamaram para fazer parte. Você não quer cantar profissionalmente com a gente? Não profissionalmente, mas assim, você não quer fazer parte da banda? E eu falei, nossa, sério, assim? Eu me apresentei e tal, e eu arranhava, né, na época mais o violão, né, porque tocar não toco, mas meu instrumento mesmo é voz. E aí foi, menina, comecei ali e tal, e aí eu conheci o meu parceiro atual de longa data, que é o Kiko Mota, que é o guitarrista da Superbad, que também é uma história engraçada como a banda começou, foi assim do nada, depois eu explico, né, enfim, um pouco. Mas foi assim que eu comecei exatamente a cantar em Indaiatuba, né, e eu cantei no Saudoso Vinil, que era um bar de rock que tinha na Kennedy, era bem legal. Gostava bastante. E eu acho legal também essa questão de conciliar duas profissões. E são duas profissões pesadas, porque Comex, ela te pega horários meio que integrais, né? É dia, noite, noite, dia, enquanto no Brasil tá dia, no Japão tá noite, tudo funciona ao mesmo tempo. E ainda trabalhar à noite, porque por mais que seja algo que é prazeroso, cantar é uma coisa que você gosta, é um trabalho meio que, né, surge assim de uma brincadeira e vira um negócio sério e que é prazeroso, porque, sei lá, tem a ver com gosto, N coisas, só que também te cansa. E ainda conciliar a sua vida. Exato. Eu, quando, né, comecei a me relacionar com meu marido, eu falei para ele, eu falei, olha, a música ela não é somente uma profissão, porque às vezes o pessoal fala assim, é seu hobby? É sim meu hobby, mas ela também é uma terapia. Haja visto que na pandemia, quando você não podia ter shows, né? Você não podia ter nada, contato. Você estava isolado, exatamente. Então, naquele momento, eu comecei a notar que eu estava num processo, eu não digo depressivo, mas estava meio down. Por quê? Porque eu não tinha isso, eu não conseguia. Eu gosto muito de cantar. Né? Eu também faço, quando a gente faz dupla, né, voz e violão, eu e o Kiko, eu também faço percussão, que é o carrom. Então, assim, eu não tinha nada. Tanto que eu cantava em casa sozinha, eu tocava carrom sozinha, enfim, pro meu marido, pra minha filha que na época era bebê, né, 2020, 2019, 2020, ela nasceu em 2019, né, foi em 2020, foi o auge, né, daquela coisa, fechar tudo, né, aquela coisa do sinal vermelho, né, enfim, a gente tava todo mundo preso, e aí eu comecei a me sentir mal, eu falei, quer saber? Aí começou a entrar a onda dos collabs, que era você fazer, né, o som digitalmente, digamos, né? Você uma livezinha, exato. Você poder compartilhar de alguma forma com o público, porque acho que é muito disso também, principalmente na área que você atua, tanto Comex quanto a parte de cantar, pessoas. Pessoas, exato. Basicamente isso, a gente precisa de gente. Exato. É bem isso. Então eu precisava disso, até que aí eu liguei pro meu parceiro, né, o Kiko, falei, Kiko, pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa, nem que seja pela internet, e a gente fez, e até na época aqui do antigo Boteco do Barão, o pessoal chamou, vamos fazer uma live aqui, vocês topam? Vamos, aí a gente fez, montou um cenário, ficou bem, a gente fez no Cine Topázio também, no Jaraguá, foi interessante, então a gente falou, é uma nova situação que a gente tem que se adaptar, então vamos se adaptar. Então, realmente, eu falo, a música ela não é somente um trabalho, né, de final de semana, mas ela também é uma válvula de escape, ela é uma terapia. Algumas pessoas jogam bola, outras pessoas fazem literalmente terapia, e a minha terapia é a música, não vou negar. E cantar especificamente. E ainda tem toda uma parte, gente, que assim, eu já vi ela cantando maravilhosamente. E a questão uma energia, eu sinto uma energia, uma troca que acontece quando você tá lá cantando, porque assim, a gente vê a sua interpretação, a sua concentração que existe, né, todo um trabalho muito sério por trás daquele momento gostoso também, mas a gente vê uma troca de energia, eu acho que isso a gente precisa procurar na nossa carreira, que seja na nossa profissão mesmo, do dia a dia. Sim. Que acho que é onde deixa a coisa gostosa, leve. Falando até da minha profissão principal, né, que é o comércio exterior, eu trabalho com vendas, para quem, né, quer saber. Eu trabalho com vendas e como você falou de pessoas, né, a pessoa hoje, porque assim, o tempo inteiro você está se vendendo.
tempo inteiro, não vai falar que não, porque é verdade. Tudo você tem que negociar, tudo você tem que... E assim, os meus clientes do passado me seguem até hoje, porque por conta do meu trabalho, do jeito que eu faço, da fidelização que eu tenho junto a eles, do cuidado que eu tenho com a carga deles, eu trabalho com carga, tá, gente? Agenciamento, enfim. E eles veem a preocupação, porque eu trato como se fosse literalmente meu, e a banda não é diferente, né? A banda, eu estou fazendo para o público algo que realmente, assim, se tem uma coisa que eu amo, é cantar. Depois, né, da minha filha e meu marido, é cantar. Então, eu faço com o coração mesmo, eu me dedico, e como é uma terapia, a gente quer fazer bem feito, né? Então, fica legal. E eu adoro pular no palco. Quem já me viu cantando, já vê que eu vou para lá, vou para cá, corro, pulo, né? É de o cabelo, é algo, né, para contagiar. Até porque o público espera. O público espera que o vocal envolva, né, os e as no acontecimento do palco. Eles esperam. Mas eu acho que o que às vezes falta no mundo, assim, a gente quer ter essa coisa do emocionado. Sim. Realmente, você tem que sentir para conseguir conectar, porque é isso que acontece. Quando a gente vê alguém cantando e tal, e interagindo, é onde conecta. E aí, acho que é onde dá a liga e a coisa funciona maravilhosamente bem. Eu posso falar porque eu já ouvi, vi, enfim, participei. Eu nem sou muito de pular e tudo mais, até tava dando uns pulinhos, entendeu? Que bom, que bom. É assim, contagiante. E é esse tipo de exemplo que a gente gosta de mostrar como profissional, como mulher, mãe e tudo mais. A parte de conseguir conciliar tudo isso e fazer disso uma coisa divertida, algo leve. Exato. E eu lembro que quando eu já estava... A gente já chegou a conversar, né, no passado, que eu queria ser mãe e tudo mais, e eu pensava, como que eu vou fazer, né, com filho na barriga, banda... mas um dos meus sonhos era ter a minha família, cuidar da minha família, né? Eu gosto muito de cuidar e tal, e eu falava assim, como é que eu vou encaixar? E foi tudo tão legal, tudo tão bacana, que eu cantei até quase 9 meses, né? E o meu pé inchado, a perna inchada e tal, aquela coisa... Criança nascendo, eu cantava, e dependendo da música, né, eu tinha que sentar, porque eu já estava enorme, e ela ficava passeando, assim, na minha barriga. Uau, né? E ela realmente, assim, quando a gente fala dessa questão, né, das memórias do bebê dentro da barriga da mãe, é muito real. É muito real, porque a Estela, né, minha filha, ela tem 4 anos hoje, mas ela é extremamente, assim, ela tem ritmo, ela tem afinação, e uma criança de 4 anos, né? Memória. É uma memória da barriga da mamãe. E quando eles falam assim... os especialistas, né, falam, a criança escuta desde o ventre da mãe, ela escuta mesmo, tá? Eu sou testemunha disso. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu gostaria de agradecer e mostrar um pouquinho para vocês de uma mãe profissional, de como a mulher ela tem esse dom de conciliar tudo, de realmente carregar o peso do mundo inteiro nas costas e ainda sorrir, gente. Olá, mulheres! Eu sou Bruna Ribeiro, maquiadora profissional, e eu estou aqui no Dicas de Make. A dica dessa semana vai ser como fazer a sua base durar muito mais na região do nariz. Bom, eu sempre recebo muitas perguntas, né, de mulheres que têm a pele mais oleosa, que a região do nariz é onde sai com mais facilidade a base. Então, eu vou deixar algumas dicas preciosas aqui para você poder aprender. Bom, já deixei para vocês aqui gravado sobre preparação de pele, tá? Já tem aqui para vocês. Dentro dessa preparação de pele, na região do nariz, que a gente vai focar hoje, o que vocês precisam? Sempre estar com a pele bem limpa. E na hora de vir com o seu hidratante, separei aqui um da linha Mini. Esse daqui é um gel hidratante. Por ele ser gel, ele tem uma textura muito mais fininha, mais suave, super adaptável para quem tem pele oleosa, tá? Então, sempre procure vir com um hidratantezinho em gel. Fora o hidratante, o que vocês precisam pegar? Passar pouca quantidade, pouquíssimo hidratante no nariz, tá? Precisa de hidratação, porém, pode ser bem pouco, somente para equilibrar o pH ali.
Então, você passou o hidratante, o que é legal vocês fazerem na preparação dessa pele? Normalmente, vocês já vêm direto com a base. Bom, vou ensinar vocês um truquezinho aí para como você fazer preparar melhor. O que seria esse truque, essa super dica para vocês? Vim com um pouquinho de corretivo primeiro na região do nariz. Um corretivo da sua preferência, normalmente que seja bem parecido com o tom da sua pele. Esse daqui que eu tô na mão é um corretivo líquido. Normalmente, os corretivos líquidos, ele tem uma textura mais fina. Então, com esse corretivo, você vai vir com muita pouquíssima quantidade aqui na lateral do seu nariz. Bem pouquinho mesmo, tá? Que é somente para fazer uma pequena camada antes de vir com a base. Assim que você aplicar o corretivo, vem com a sua esponjinha, dando batidinhas para tirar todo esse excesso, deixar tudo mais suave e também poder absorver esse corretivo. Então, seria mesmo para você conseguir fazer uma camada a mais, entendeu? E aí sim, você vem com a sua base no seu nariz, fazendo toda a sua preparação de pele. Porém, na região do nariz, você vem sempre com menor quantidade de tudo, tá? Para que realmente tenha durabilidade e fique um aspecto mais leve. Depois que você já veio com a sua base, aí sim o interessante é você sempre selar esse nariz com pouquíssimo pó. Então, você vai pegar lá um pouquinho do seu pó, tira o excesso e vem com batidinhas em toda essa região do nariz, tá? Bem pouquinho mesmo, somente para deixar ele bem seladinho, para deixar bem suave, uma camada de cobertura leve. Tudo que a gente quer que dure na pele, a gente tem que selar com um pozinho. Então, com batidinhas suaves, vocês vão vir em toda a região aqui do nariz. Conseguindo essas dicas, vocês irão conseguir ter uma durabilidade bem melhor e maior no seu nariz. Essa foi a dica da semana, espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática, porque faz muita diferença usar essas dicas na preparação, viu? Bom, qualquer dúvida, estou à disposição. Meu Instagram está aqui embaixo e até semana que vem! Olá, pessoal! Que prazer estar com vocês em mais um programa Espelho, Espelho Meu com Priscila Martins. E atendendo a pedidos, eu quero falar com vocês sobre cacheadas. É isso mesmo, pessoal. O cabelo cacheado hoje é super tendência, está super na moda e revela aí a personalidade que muitas vezes nós escondemos. E hoje eu trago para vocês como hidratar o cabelo. Isso mesmo, como deixar os seus cachinhos hidratado, bonito e também sem frizz. É muito importante saber que o cabelo cacheado, ele precisa de produtos diferenciados dos outros cabelos. Por quê? Porque ele é um cabelo que demora mais o tratamento desde a raiz até as pontas. Então, eu recomendo para vocês utilizarem produtos mais naturais, com aloe vera, óleo de coco e também produtos que não deixem aí o cabelo com muito frizz, ou seja, produtos sem sulfato. Então é isso, pessoal. Não se esqueça, para cabelo cacheado, produtos mais naturais e também não utilizar muita fonte de calor, deixar ele secar mais natural. E aí, gostaram da nossa dica do nosso programa de hoje? Então, no próximo quadro Espelho, Espelho Meu, eu, Priscila Martins, trago mais dicas para vocês.
pena, mas chegamos ao fim de mais um programa Papo de Mulher. Mas semana que vem eu tô aqui de volta com vocês. Um beijo e até lá!